fica muito menos luz aqui. Pois fica. Pois, eu avisei. E assim. Espera, e assim. Assim está mais ou menos igual, né? Assim está melhor, sem a luz de cima. A luz de cima piora tudo. Pronto, ok. Eu não sei se fazer aquilo que o Coisa disse, pôr isto a apontar para cima, se é boa ideia. Espera lá, deixa-me lá ver, talvez dê. Isto não dá para fazer assim. Como é que isto se roda agora? É deste lado. Assim, notam que está melhor se eu apontar a softbox para o teto. Tá? Melhorou? Boa, fantástico. Então vá. Tá? Tá bom? Tá bom, estamos a gravar. Ok, então vá, malta. O que é que estamos aqui a fazer hoje? Basicamente, houve algumas pessoas que me pediram, obviamente não malta que esteja aqui na stream, porque duvido que estejam, mas houve muita malta que me pediu para eu explicar os princípios do deck building de Magic the Gathering, ok? Houve muita malta que me disse, Tchi, eu gostava de começar a jogar Magic, mas eu não percebo como é que funciona o deck building, eu não percebo o que é que tenho que fazer para construir um deck. Não faço a mínima ideia. Uma carta assim? Isto está com pouca luz na mesma, mas eu não percebo o que é que tenho que fazer para conseguir construir um deck de Magic. Pronto. Então, princípios de construção de decks. Depende para já do modo de jogo para que vocês querem construir o deck de Magic, é logo a primeira coisa. Por norma, decks de Magic the Gathering, pelo menos o princípio que eu utilizo para a construção de decks é logo definir a mana base, ok? Portanto, eu já vos expliquei o que é que são manas. Manas são energias, são as energias do Magic. Portanto, é este tipo de carta, ok? São as manas. Portanto, aqui na mesa vem uma floresta, por exemplo, 2 florestas, 3 florestas. Portanto, imaginem que vocês querem fazer um deck só verde. Portanto, só de mana verde. À partida, vocês só vão precisar de manas verdes, ok? Só vão precisar de florestas, neste caso. Mas imaginem que vocês querem fazer um deck de 2 cores. À partida, vão precisar de várias manas, ok? Portanto, vão precisar de ir buscar montanhas, por exemplo, ou outro tipo de manas, ou, por exemplo, ilhas. Olhem aqui ilhas. Podemos ir buscar aqui umas ilhas e fazemos um deck de florestas e ilhas. Eu hei de ter cá o Marco fresco, porque o Marco pediu-me para fazer com ele um deck com o Joel e a Ellie, do Last of Us. Ok? Mas até lá posso-vos tentar explicar minimamente como é que isto funciona. Portanto, para mim, se eu começasse agora a jogar Magic e quisesse fazer um deck de raiz, os princípios que eu ia querer ter era primeiro definir a mana base do deck, porque depende um bocadinho sempre se vocês vão precisar de muita mana ou pouca, se é um deck que precisa de muita mana ou pouca. No caso de um deck normal de Magic, as lands para um Commander deck, isto depois é importante explicar, as manas para um Commander deck variam entre 34, 5 a 38, 38, 39 no máximo, ok? Portanto, vocês vão querer tipo 1/3 do deck a ser mana, pronto. Que mana é que vocês querem? Depende, ou seja, vai depender um bocadinho do tipo de criaturas que vocês vão ter. Em Commander, que é exatamente o modo de jogo que eu jogo maioritariamente, e é o modo de jogo, neste momento que estamos a dar mais foco no nosso canal de TCG, a mana base costuma ser, como já vos disse, por volta dos 30 e tal, 35, 36, 37, varia um bocadinho, e em Commander toda a cena gira à volta de uma carta, portanto gira tudo à volta do vosso comandante. Portanto, a primeira coisa que vocês têm que fazer antes de sequer começarem a construir um deck em Magic de Commander, é definir o vosso Commander, ok? Eu aqui tenho uma data de cartas de Spider-Man, ok? Estão aqui uma data de cartas de Spider-Man. Por exemplo, o Guy in a Chair, tem muitas cartas aqui, pronto. Muitas cartas diferentes. Quais é que destas cartas podem ser Commanders? Tem que ser Legendary Creatures, ok? Portanto, tem que ser uma criatura lendária. Este gajo, por exemplo, é uma Legendary Creature, está no texto. Diz Legendary Creature, Human Artificer Villain. Portanto, este gajo pode ser o Vulture Scheming Scavenger, pode ser um Commander. O Spider UK também pode ser um Commander.
A Spider-Girl Legacy Hero também pode ser um Commander. Tudo isto podem ser Commanders, são criaturas lendárias. O que é interessante perceber aqui? Se estas cartas têm efetivamente alguma coisa que dê ou que possa gerar sinergia para o deck inteiro, ok? Pá, eu dou-vos um exemplo. Eu tenho o meu binder com possíveis Commanders que são bastante bons. Aqui nesta caixa de Spider-Man, possivelmente não tenho aqui nenhuma criatura que seja Commander decente. Portanto, ia ter que procurar. Mas há vários exemplos. Olhem, por exemplo, este gajo até nem é um mau Commander. O Prowler. Temos aqui o Prowler Cloud Thief. Ok? Imaginem que vocês agora diziam assim: Chi, eu gosto do Prowler, é uma personagem que eu, sei lá, me identifico, no universo de Spider-Man eu gosto do Prowler. Posso fazer um Commander deck à volta do Prowler? Sim. Portanto, a carta está aqui, é uma Legendary Creature, tudo bem. Qual é a mana disto? É preto e azul. Portanto, logo aí, tendo vocês definido um Commander, vocês iam precisar de ir à procura das manas, certo? Portanto, iam precisar definir a mana base do deck. Definindo a mana base do deck, vocês precisavam basicamente de ir buscar, imaginem, neste caso 20 ou 17 manas azuis, por exemplo, e umas 13 ou whatever manas pretas. Pronto, vamos dizer assim, ok? Ou seja, basicamente aí iam ter as vossas lands disponíveis para o vosso comandante, porque o vosso comandante define aquilo que é as cores de mana do deck. Portanto, num deck Commander com este gajo, vocês só podem jogar cartas que sejam pretas e azuis. Não podem lá ter cartas verdes, porque o comandante dita aquilo que é a natureza do deck, ok? Pronto. Tendo em conta que este gajo, o Prowler, é uma preta e azul, e a sinergia dele, pá, primeiro vamos ter que ler a carta, não é? Ver perceber o que é que ele faz. Ele é uma 2/3, custa 3 de mana para entrar, o que não é uma mana má para um Commander. E isto eu vou-vos explicar, que imaginem, para mim, no meu entender, convém um comandante ter mana base baixa. Porquê? Porque o Commander é uma criatura que vocês podem dar cast a qualquer momento. Portanto, vocês estão a jogar o jogo, têm o Commander na Command Zone, portanto está à parte do vosso baralho, e vocês podem dar cast quando quiserem. E por isso convém que possam castar o vosso comandante, que é a vossa figura principal do deck, o quanto antes. Portanto, quanto mais os Commanders tiverem mana base baixo, melhor. No caso do Prowler, ele custa 3. Portanto, num cenário ideal, ele entraria no terceiro turno. Ok? Portanto, é uma boa personagem para entrar rápido. O que é que ele faz? Ele diz assim: ele é uma 2/3 com menace, portanto significa que só pode ser bloqueada por dois ou mais criaturas. E diz: Whenever another villain you control enters, Prowler connives. Portanto, draw a card, discard a card. If you discard a non-land card, put a 1/1 counter on this creature. Portanto, o que é que o Prowler faz? O Prowler basicamente pega num subtipo de criatura, que são vilões, ok? E tem uma mecânica associada com eles. Portanto, o que é que vocês iriam querer pôr num deck em que o Prowler é o vosso Commander? Basicamente, uma carrada de vilões, não é? Vão ter que pôr vilões que façam sentido num deck de Prowler. Portanto, eu vou aqui à minha carrada de cartas de Spider-Man e vou procurar vilões. Temos aqui o Vulture, por exemplo. Pode ser uma carta que, se fizer sentido, entra e faz sinergia com este gajo, com o Prowler. Portanto, o que é que faz o Vulture? Whenever Vulture attacks, other villains you control gain flying until end of turn. Portanto, neste caso, cada vez que o Vulture ataca, os vossos outros vilões ganham flying, que é uma vantagem, porque mete as criaturas a ter voar e a passar por cima das criaturas que não têm nem flying nem reach. Portanto, esta carta seria uma boa carta para entrar neste deck do Prowler, porque tem sinergia, ok? E portanto, o deck building é todo muito à volta disto, que é perceber quais é que são as criaturas que podem entrar ou não podem. No caso do Vulture, ele pode entrar neste deck porque ele é uma preta e azul. Portanto, ele até é hybrid, neste caso. Hybrid mana significa que pode-se pagar tanto uma mana preta como uma mana azul para ele entrar. Portanto, ele naturalmente encaixa-se dentro do deck do Prowler. Mesmo que o Prowler fosse mono black, o Vulture poderia entrar. Ok? Entretanto, podemos vir aqui à pilha outra vez, tentar procurar mais vilões.
E temos aqui o Rhino. Ok? O Rhino é uma vermelha e verde. Claro que já não pode entrar neste deck. Portanto, já nem vale a pena percebermos se ele encaixa ou não encaixa, porque ele não pode entrar. Porque sendo mana vermelha e verde, não entra neste deck. Temos, por exemplo, aqui outro vilão, o Green Goblin Revenant. Também não pode entrar, porquê? Porque é preta e vermelha. E nós temos um deck preto e azul. Temos um deck chamado Dimir, que é este tipo de cores. Pronto. Entretanto, andamos aqui à procura, esbarramos aqui no Tombstone. Okay? Tombstone é preto, portanto ele pode entrar. Diz, pagam duas manas colorless e uma mana e um swamp. E ele pode entrar porque lá está, só pagam um swamp para entrar. Pronto, e assim sucessivamente vão procurando cartas que encaixem, cartas que façam sentido. Olhem, por exemplo, mais um vilão, temos o Venom, por exemplo. Portanto, eu podia facilmente, se alguém quisesse, se alguém fosse fã de Marvel, com estas cartas todas que eu tenho aqui, construir um deck de vilões, por exemplo. Podia não ser um deck muito forte, porque as cartas que eu tenho aqui não são cartas muito fortes. Mas era um deck até, pronto, era temático. E se calhar ia ser divertido jogar com ele, porque a sinergia do deck estava bem construída, percebem? Portanto, isto é o deck building do Magic, é todo muito à volta disto. Basicamente, é escolher um comandante que vocês gostem. No caso, eu sugiro sempre que a malta vá atrás de cartas que goste. Imaginem, se vocês gostarem de vampiros, se calhar seria interessante fazerem um deck tribal de vampiros. Significa que só têm vampiros no deck. Por exemplo, eu agora agarrava aqui, nesta carrada de cartas que eu tenho aqui uma data de zombies. Podia fazer um deck só de zombies, porque não? Percebem? Não faria muito sentido. Portanto, temos aqui uma data de cartas que entrariam bem. Olhem, por exemplo, um pássaro zombie. Temos aqui outro zombie. Temos aqui este esqueleto, já não entra porque não é um zombie. Mas temos aqui o Suspicious Shambler, que é outro zombie. Também posso fazer um deck que tem esqueletos, zombies e vampiros. Posso fazer. Desde que o meu comandante seja um comandante que basicamente interaja com isso tudo. Também não tem que ser um tribal. Imaginem que o vosso comandante... vamos aqui buscar outra carta que não tem esse tipo de interações. Vamos aqui à pilha da Avatar, que é um universo que muita gente gosta muito. E vamos aqui à pilha da Avatar tentar arranjar um gajo que possa ser um bom comandante. Okay? Eu já tirei quase todas as raras e míticas daqui destas caixas. Muito provavelmente não vamos ter nenhuma carta que seja assim, uma carta excelente. Mas vamos buscar aqui uma carta qualquer que possa até ser interessante para o efeito. Portanto, vamos agarrar aqui nas nossas cartas. Por acaso até tenho aqui uma logo assim, right off the bat. Portanto, temos aqui a nossa carta escolhida. Katara, da Fearless. Por acaso aqui também estamos mal, porque isto também usa um sub-creature type. Mas pronto, usando a Katara, ok? A Katara neste caso tem 3 manas. Portanto, o tipo dela é verde, branco e azul, ok? Imaginem que eu gostava muito da Katara, era muito fã desta personagem e queria que a Katara fosse a minha Commander, ok? Insistentemente. Eu ia pegar nesta Commander, ia ler o texto da carta, ia ver: if a trigger ability of an ally you control triggers, that ability triggers an additional time. Esta gaja por acaso até é um bom Commander, porque isto usa um subtipo, que é os aliados, portanto allies. Cada pessoa usa o seu deck no mesmo jogo. Como assim, Bárbara? Imagina, cada pessoa usa o deck que quiser, mas num jogo só usas só um deck, sim. E por norma é o teu. Podes pedir um emprestado, se quiseres, mas pronto, imaginem, qual é que é a interação da Katara, por exemplo? A Katara, a interação dela é com aliados. Portanto, são criaturas que dizem ally, que é o caso aqui do Earthen Ally, que é um Human Soldier Ally. Portanto, esta carta, à partida, até encaixava bem na Katara. Porquê é que ela não pode entrar no deck da Katara? Isto aqui é outra questão. Ela por acaso só paga uma mana verde para entrar. Portanto, na teoria, se vocês olharem para a Katara, ela tem verde, certo? Está ali uma floresta. Qual é que é o problema? É que no texto da carta estão as manas todas. Estão as 5 manas. Portanto, esta criatura só pode entrar num deck de 5 manas, infelizmente, por causa do texto. Cada pessoa leva o seu. Sim. Então podes só ir com vampiros e a outra pessoa vai com outra categoria. Claro que sim. Imagina, eu posso ir com o Spider-Man e a outra pessoa ir com a Katara. Ou ir com um vampiro qualquer. Essa para mim é a magia do Magic.
Portanto, isso é que é a magia do deck building. É tu poderes agarrar em qualquer coisa que tu gostas e fazeres um deck à volta disso. Por exemplo, olha, tens aqui uma carta que é um Turtle Duck. Portanto, é um pássaro tartaruga. Aliás, é um pato tartaruga. Eu podia só fazer um deck de pássaros. E esta carta podia entrar num deck de pássaros. Eu podia fazer um deck só de tartarugas. E esta carta entrava num deck só de tartarugas. Porque é as duas. Percebes? Por exemplo, estas cartas são humanos. Também podia fazer um deck só de humanos. Mas é assim, isto para vos explicar que não é preciso vocês irem atrás das cartas que têm estes subtipos. Porque imaginem que vocês querem fazer um deck de encantamentos. Que não é necessariamente um subtipo de criatura. Aliás, não é necessariamente. Aliás, podem ser enchantment creatures. Mas não tem que ser um subtipo de criatura. Pode ser um deck que esteja toda à volta de encantamentos. Pá, vocês escolhem um Commander que tenha no seu texto alguma coisa a ver com encantamentos, pegam nele e de repente têm um deck de encantamentos. Podem ter um deck só de magias e jogam com um deck só de magias. Agora, o que é importante nisto do deck building é, primeiro que tudo, vocês definirem o vosso comandante, agarrarem no comandante e dizer assim: sim senhor, eu tenho este comandante escolhido, este vai ser a minha carta principal do meu baralho, e agora vou fazer o meu baralho toda à volta disto. Portanto, o meu baralho vai estar todo feito à volta desta carta, basicamente. E é assim que funciona, no fundo. Portanto, é isto, malta. Estava aqui a ver que tem aqui uma data de raras que eu não peguei. Off-topic do caraças, mas já viste que vão construir aqui, não sei exatamente qual das duas, mas habitação social ou casas para arrendamento acessível. Estás a gozar, não fazia ideia, Rui. Mas onde? Em que zona? Eu não sei o que fizeram em Marvila, mas pelas placas que li no terreno pareceu uma destas duas coisas. Pronto. Ah é? A sério? Uau, fantástico, não fazia ideia. Olha, ganda cena. Ganda cena, pá. Interessante. Está bem. Pronto, mas é isso, amigos. Olhem, isto é a cena de deck building. Pronto. É muito à volta disto. É escolherem um comandante, pegarem em cartas que tenham a ver e depois é assim. Depois definir. Imaginem. Quem decide aquilo que é o número de cartas de determinado tipo que vocês metem num baralho são vocês. Ou seja, imaginem que é um baralho todo focado em instants e sorceries. Pá, convém que vocês tenham mais instants e sorceries que criaturas. Não faz sentido ter uma data de criaturas. Portanto, por norma, eu num baralho normal tribal tenho entre 25 a 30 criaturas. Ou até mais. Num tribal mesmo devo até ter entre 30 a 35, vá. Até pode ser um deck em que vocês tenham 40 criaturas, que é uma parvoíce, mas se for um deck só focado em criaturas, pá, sim, fantástico. Um deck equilibrado tem tipo 30 criaturas, umas 10 sorceries, umas 5 ou 6 instants, uns, sei lá, 5 ou 6 encantamentos, uns 5 ou 6 artefactos e o resto tem lands. Pronto. Portanto, é isso, sim, é isso que eu já estava a falar. Eu já lhes tinha dito que as lands por norma variam entre as 30 e tal, em Commander 30 e poucas e as quase 40. Mais do que isso é um exagero. Mais do que 40 lands é uma estupidez, a menos que o deck esteja todo focado em lands. Portanto, depois também é assim, depois são várias coisas, depois pode haver aqui muito pano para mangas. Mas sim, mas é muito à volta disso. Portanto... Pá, é isso, malta. O deck building gira tudo muito à volta disto. Eu acho que deu para perceber, acho que me expliquei bem. Portanto, pá, também dizer-vos que podem fazer um deck à volta de qualquer coisa que vocês queiram, literalmente. Portanto, pode ser um deck só de Avatar, pode ser um deck só de Senhor dos Anéis, pode ser um deck pode ser um deck temático, mas pá, é assim, por norma, decks temáticos vão sempre pecar em relação aos outros decks. Porque se eu agarrar em decks ou em cartas de todas as expansões, vou encontrar muito mais sinergia do que se agarrar só na expansão de Avatar, por exemplo. Tipo, claramente um deck de Avatar logo à partida vai ser um bocadinho mais fraco do que um deck feito com todas as expansões de Magic até agora. Percebem? Há cartas mais valiosas ou poderosas que outras, então se focar uma categoria só pode calhar de ser desvantajoso. É pá, sim, há cartas mais valiosas e poderosas que outras. O que pode acontecer é tipo, não teres as cartas que são ideais para fazeres um deck daquela cena. Imagina, eu agora quero fazer um deck de vampiros. Eu posso não ter o deck ideal de vampiros.
mas posso fazê-lo na mesma. Percebes, Bárbara? Ou seja, posso não comprar as cartas todas XPTO, custam todas 50 paus. Para ter basicamente... Isso, olha, isso acontece muito com os terrenos. Há lands que são absurdamente caras. E quando vos digo absurdamente é tipo 60 euros para cima, ok? E pá, imaginem, eu não vou estar a largar 60 paus numa land. Porque não é uma das cartas que não é prioritário. Se for uma land que é mesmo preciso ter no baralho, aí sim. Agora não vale a pena estar a largar tipo 15 euros numa land, numa shock land, se o vosso deck depois tem todo, é só criaturas tipo, que não lembram ao menino Jesus. Portanto, sim, há cartas melhores do que outras tendo em conta a categoria. Por isso é que depois o valor da carta aumenta. Ou seja, há cartas que saem e são logo caras porque são boas. Percebes? E a malta vai logo agarrar porque precisa dela para decks e etc. E isso faz aumentar o valor. Pronto, é basicamente isso. O que é que eu posso recomendar para a malta que está agora a começar a jogar Magic? Deixa-me ir ali buscar uma coisa. O que eu tenho aqui é uma caixa. Não sei se vocês estão a ver, mas é uma caixa. O que é esta caixa? Isto é uma caixa que se chama uma caixa de pericone. O que é que são pericones? São decks que já vêm feitos. Okay? Portanto, vocês nem têm trabalho nenhum. Vocês pegam na caixa, abrem a caixa, sacam o deck de lá de dentro e jogam com ele. E estes pericones, por norma, não são todos, ok? Mas por norma, estão todos construídos à volta já do comandante. Portanto, a carta central, no caso deste de Innistrad, é aqui o Strefan, Maurer Progenitor, e este deck de Blood Tokens está todo à volta destes vampiros. Portanto, isto é um deck tribal de vampiros, pré-feito, que vocês podem agarrar, comprar e saúde e sorte, e jogar com eles. E assim, estes pré-feitos não são tão fortes como um deck feito por vocês, por norma, mas, pá, são fortes. Alguns deles. Não todos, mas alguns deles. São bons. Portanto, são perfeitamente válidos para jogarem Magic right off the bat. Não precisam estar a comprar carradas de cartas e fazer bué da coleção para fazer coisa. Há uns que são muito fortes. Olha, eu tenho alguns. Este aqui não é mau. Este pericone que eu tenho na mão, de Innistrad, Crimson Vow, é bastante bom. Eu gostei muito dele. Pá, há outros ainda melhores, tipo Eldrazi. Há um pericone de Eldrazi que é completamente absurdo. Pá, por norma, os pericones melhores são os tribais. Pá, depende um bocadinho. Se forem muito bons, são mais caros do que os outros. Mas basicamente, pá, a maior parte deles estão tipo entre 60, 70. Acho muito bem, Bob. 60, 70, por aí. Pá, os que saem agora estão a 50, 50, 40. Por exemplo, da nova expansão de Lorwyn, os decks estão em pré-reserva já. Então o preço deles base é 45, mas as lojas já os subiram para 50 e tal. Portanto é isso. Tipo, basicamente podem ir buscar um de Lorwyn, são os dois muito bons, os dois pericones de Lorwyn são incríveis e custam tipo 53 ou 55, ou whatever. Uma coisa assim. Sim, os dois de Lorwyn são incríveis. Nós já estivemos aqui a vê-los e são muito bons. Pá, pois há outros pericones que são ridículos, tipo, sei lá, o Velociraptor, que é um de... Ajudem-me no set, estou a perder-me no set. Como é que se chama o set do Velociraptor? Ixalan. É um deck de Ixalan, ou Ixalan, ou whatever. E é ridículo, esse deck é estúpido mesmo, é demasiado forte. Quase nem precisam de lhe fazer alterações, para ele ficar, tipo, bom. Portanto, ele já é muito bom, basicamente. Mas esses decks são caros, porque são bons, percebem? Mas pronto, malta, é basicamente à volta disso, ok? Tipo, joga nem compensa voltar. Epá, eu acho que sim. Toda a gente está a voltar a jogar Magic, portanto, por que não? E aqueles que são apenas Team Decks, são para outro modo de jogo que não Commander. Team Decks, por norma, são decks de Standard. Standard é 60 cartas, é o modo de jogo mais comum. Portanto, sim, não são Commander Decks. Estes são Commander Decks. Os pericones, diz Commander em baixo. Dizem Commander em baixo. Portanto, são pericones, são feitos para Commander. Os outros não. O que vocês podem agarrar é num deck um Standard Deck. Aliás, eu tenho ali um. Esperem lá, vou lá buscá-lo para vos mostrar. Esperem só um bocadinho. Acho eu que tenho aqui.
Até tenho dois. Até tenho dois, na verdade. Olha. Dois decks de Final Fantasy. Epá, eu acho que o Commander neste momento é o modo mais popular, sim. Pronto, tenho aqui um deck de Sephiroth. Já não tem as cartas todas. Aliás, se calhar até tem. Pronto, é um deck de Standard Sephiroth. Toda à volta desta carta. Mas isto não é Commander, pronto, é um deck de Sephiroth. Estão a ver? Pronto, tem montes de cartas. Podem pegar nas cartas que aqui estão e fazer um deck com isto. Mas não vai sair grande espingarda. Tipo, misturar estas cartas que aqui estão com outros decks para fazer um Commander deck. Qual é que é o problema disto? Epá, isto até tem artes bué da loucas. Nem tinha reparado que isto tinha as artes todas lindinhas do Final Fantasy. Tenho que olhar melhor para isto. Mas posso meter um link de exemplo de um deck de Commander tipo 15 paus, mas mega playlist. Podes meter à vontade, só que eu acho que o pessoal não vai perceber nada do que estás para aí a meter, ó ânimos. Percebes? A malta que não joga não vai perceber nada. Mas pronto, olha, imaginem, aqui tem um deck do Tidus. Isto é um deck de Standard. Pronto, são feitos para jogar. Aliás, isto não é de Tidus, é de Cloud. Estão feitos para jogar. Com o Cloud, por exemplo. Cloud Planets Champion. Pronto. E jogam com o Cloud. Rosa, Beatrix, Loyal General. Esta por acaso até é boa, acho eu. É de equipamentos. Lightning, Judgment Bolt, Ultima Weapon. Pronto, estão aqui cartas até interessantes. Algumas raras e etc. Cartas que funcionam bem. Portanto, isto é tudo Final Fantasy. Tinhas que ter permissão para fazer isso, pá. Não, ainda não tens deck Dragon Ball, pá. Há de acontecer. À velocidade que o Magic está, não me gostava de acreditar. Mas pronto, amigos, é isto. Olha, assim estamos. Ok? Assim estamos, assim ficamos. E pronto. E olhem, é isso. Espero que tenha ajudado, amigos. Subiu de preço? Pois, RIP. Então se saiu um vídeo sobre isso, claro que as pessoas depois foram comprar. Mas pronto, amigos, é isto, olhem. Basicamente, Magic the Gathering. Portanto, deck building. Eu hei de ter cá o Marco Fresco, em breve, para pegar numa data de cartas e lhe montar um deck à volta do Joel e da Ellie. Aliás, até vou olhar para essas cartas para perceber o que é que elas fazem, que é para depois poder montar um deck de Joel e Ellie ao Marco que seja minimamente decente. Vamos ver. Sim, o MTG Arena por acaso dá uma experiência muito boa para quem quiser aprender a jogar, é verdade. É verdade, sim senhor. Portanto, podem começar por lá, sim, antes de comprar cartas físicas. Mas pronto. É isso. Obrigadinho, amigos. Olhem, saúde, pá. Vamos ficar por aqui. Nós vamos ficar por aqui.